E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um trechinho pequeno, rápido, de um padre falando sobre a questão da imagem. O que a imagem significa na igreja? É um padre, né? Da igreja católica. Primeira mão, eu já quero deixar bem claro aqui, para você que me segue, talvez você também seja católico, não tem problema nenhum. O que eu vou expor aqui é simplesmente o argumento teológico, né, da Bíblia, o que a Bíblia diz, porque se nós somos cristãos, a gente segue a Bíblia. Então eu quero entender o que ele falou, como a gente é um canal de apologética, né, entender o que ele falou, e aí aqui eu vou argumentar sobre isso que ele está falando, vou mostrar um videozinho, é bem curto, bem rápido. E aí vocês comentam aí o que vocês pensam. Mas é algo que Deus tem falado em meu coração e hoje, durante o trabalho, Deus me trouxe um insight, algo que eu falei, poxa cara, é verdade. Eu vou falar pra vocês agora nesse vídeo. Eu falei, é verdade, eu nunca falei sobre isso, nunca escutei alguém falar sobre isso. E eu vou falar isso aqui pra você agora e talvez você, que ainda tem essa crença, vamos dizer, limitante, talvez, né, como limitante, como eu já tive também, talvez você pare pra pensar nisso. Mas vamos lá, vamos ver bem rápido esse vídeo aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu vou deixar aí para vocês rápido um vídeo, uma informação sobre um curso que eu mesmo montei, que eu mesmo criei para vocês, para ajudar a dar um upgrade no canal de vocês do YouTube, beleza? Depois logo mais nós já vamos para o vídeo. Obrigado, Deus abençoe a todos. Galera, é o seguinte, bem rápido aqui, olha só, eu, Thiago, criei um treinamento de minha autoria mesmo para você dar um upgrade no seu canal do YouTube, não é para quem está começando, mas para quem já tem um canal no YouTube. Esse treinamento chama Chave de Acesso, por quê? Porque nesse treinamento ele tem 5 a 6 módulos ali, que é uma chave de acesso para você dar um upgrade. Você que já tem um canal que não sobe, não cresce, não aumenta, tá na mesma quantidade de inscritos, que é o que aconteceu comigo durante anos, e você que conhece meu canal, você vai ver que de janeiro para cá eu ganhei assim praticamente 20 mil inscritos em 3, 4 meses, de 2024, a partir de janeiro de 2024, eu aprendi várias coisas, apliquei técnicas e eu montei esse treinamento especificamente para você que quer e tem um canal aí parado que não cresce, não vai para nenhum lado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, clica lá, vai lá, olha a página, na minha página, tem tudo escrito lá, tem um vídeo meu explicando tudo tintim por tintim. Eu poderia dar de graça para abençoar as pessoas, só que a questão é que a gente tem taxa de plataforma, tem taxa, enfim, de um monte de coisa que a gente tem que fazer. Então você vai ver que é um preço de uma pizza à vista. Mas enfim, não é isso que eu quero falar de preço ainda, eu quero que você vai lá, clica no link, visita a página, dá uma olhada lá no treinamento e, cara, é só coisa boa que você vai ver a mudança que aconteceu nesse canal Jesus Talkcast. Eu fui testando coisas minhas, que eu fui colocando em prática. Eu modelei uma chave de acesso, cara, que, enfim, clica no link, vai lá e dá uma olhada no curso, dá uma olhada no treinamento e você não vai se arrepender. Valeu, tamo junto e vamos embora pro vídeo. Um abraço. Pessoal, então sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Já vou pôr para rodar aqui já. E vamos que vamos, ó. Olha só, vamos ver. Podemos ou não podemos cultuar pessoas e imagens? Nós precisamos entender logo desde o início o que é um ícone e o que é um ídolo. Um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. É uma imagem onde que eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Isso, evidentemente, é proibido pelo primeiro mandamento. O ícone é quando eu pego aquela criatura, que foi uma pintura, estátua feita por uma humana, mas eu uso aquela realidade não como um Deus no lugar de Deus, mas como uma janela que me abre para Deus e que me leva a Deus. Se eu tenho diante dos olhos claramente a diferença entre ídolo e ícone, eu vou entender então que uma coisa é proibida e a outra é permitida. Gente, vamos lá então? Deu para entender? Não, então já é só isso. É só isso. Eu quero que você acompanhe aí, quero que você faça seu comentário e vamos buscar alguns textos aqui. Ele falou da questão de você, quando você cria, você traz um ídolo, você coloca no lugar de Deus. Então isso é proibido. Isso é proibido, foi o que ele deixou bem explicado aqui. Concordo que realmente isso é proibido. Você pegou um ídolo, levantou o ídolo e colocou no lugar de Deus.
Agora, uma pintura, uma imagem, ou que seja de gesso, o que for, ela é apenas uma janela. Para alguns diz que apenas representam para mim, né? Isso aqui apenas representa para mim. Então vamos entender aqui. Quando você vai na Bíblia, espero que você tenha paciência e vamos estudar junto, isso aqui é muito importante, né? Você que acompanha o canal Digital KiCast, no livro, lá no começo da Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode ir lá abrir, pode ser católica, ou o que for, Bíblia que for, não tem problema. Êxodo 20, versículo 3 ao 6, ele diz assim: não terás outros deuses além de mim. Ok, isso aí é sobre, tá certo, foi o que o padre falou. Não farás para ti, aí já começa, não farás. Então, farás é uma pintura ou um gesso. Nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. Nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra, que é Deus. Nada que se assemelhe, ele está dizendo aqui. Não, aí continua, não prostrarás diante de deuses, desses deuses, e não servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento. Que ele está querendo dizer, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Moisés dizia que, aqui, igual a gente está lendo em Êxodo, que essas imagens, essas esculturas que recebiam adoração, que estavam ali mesmo para representar para as pessoas, demônios recebiam adoração por detrás dessas imagens. Eles recebem o louvor, eles recebem esse culto, essa adoração. E pera aí que você já vai entender o que eu quero dizer. Eu estou apresentando alguns textos. Agora eu vou em Levítico também, 19:4. Tem muito texto, gente. Ele diz assim: não vos volteis para ídolos e não mandeis fundir, mais uma vez, deuses de metal, que por si só, ou de gesso, ou pintura, o que for. Que ele está aqui dizendo, eu sou o Yahvé, vosso Deus. Você pode ir em Salmo 115, você pode ir em Isaías 40, do 18 ao 20, você pode ir em Levíticos, novamente, do 21, versículo 1, Jeremias, capítulo 10, 14 e 15, Abacuque, capítulo 2, do 18 ao 20, no Novo Testamento, 1 Coríntios 10, do 19 e 20, e Atos 17, vamos ler isso aqui, Atos, para a gente já entrar aqui na nossa conclusão. Atos 17, 29 e 30. Ele diz assim: portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Ele não levou em consideração. O que ele está querendo dizer em épocas passadas? Agora você já sabe daquilo que é certo, daquilo que está errado. Ele está falando o quê? Cheguem todos ao arrependimento. Eu ordeno que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. O padre disse que a imagem, o desenho, a pintura é apenas uma porta. A gente acabou de ler aqui em Êxodo, Levíticos, enfim, todos, você vai ler que Deus ele proíbe. Tiago, mas eu tenho uma imagem ou várias imagens na minha casa que é apenas representativa, eu não adoro ela. Eu vou te provar que talvez você adora ela. Mas como assim, Tiago? Eu não adoro, eu não fico ali prestando no culto. Talvez você não tenha escutado isso ainda, talvez não tenha nem reparado, porque a gente não repara isso. Mas veja bem, você tem uma imagem na sua casa e às vezes essa imagem já está velha, riscada, descascada, perdendo a pintura, suja, envelhecida, certo? E você não consegue jogar essa imagem fora. Já parou para pensar? Você está preso a ela. Não, mas eu não vou, você não joga. E eu te pergunto, por que você não joga essa imagem fora e compra uma nova, sendo que se, para quem acredita que ela representa, ou é uma janela como o padre disse, aquela mesma imagem representa o mesmo santo, um exemplo.
Então por que você não joga ela fora e compra uma nova? Porque você continua guardando ela. Por que você continua com ela ali e não joga fora? Você não tira do quarto, daquele lugar, mesmo ela sendo velha, envelhecida e tal, porque você ganhou de alguém, você não joga fora e coloca outra no lugar. Tiago, eu estou adorando a imagem? Você está adorando a imagem, você não consegue deixar ela. Você não consegue jogar ela fora. Mas ela está me representando sim. Por que você não tira ela dali? Isso estou falando na questão da crença de quem crê, como o padre falou, que é uma janela que é representativa. Que é algo que é da igreja, que não é bíblica. Biblicamente falando, não existe base para ter imagens, mesmo que seja para representar, ou mesmo que seja para você só ter lá uma pintura. Não, Deus proibiu de fazer. Mas eu só tenho para representar, é só uma janela. Deus proibiu de fazer. Mas por que, Tiago, então, que existem essas imagens? Por que a gente acredita? Por que a igreja trouxe essas imagens? Isso aí não é questão de ser um santo ali ou não de representar algo para você. A igreja, quando ela traz isso, é para benefícios próprios financeiros, para ter arrecadação. Antigamente se vendia indulgências. O que é indulgências? Vendia orações de arrependimento, oração de salvação. E a igreja vendia isso. Depois eles encontraram um caminho mais fácil. Vender imagens. Mas teve uma época que apareceu a imagem santa de Maria, depois uma época que apareceu, foi um milagre que estão tentando descobrir até hoje. A imagem de a Santa de Guadalupe, não sei o que apareceu e ninguém sabe. Gente, isso foi tudo depois do tempo do protestantismo, quando a igreja começou a ler, encontrar e ver a verdade, que a igreja, infelizmente, antigamente, né, ela mascarava e escondia essa parte das imagens. Então, quando as pessoas começam a ler a Bíblia, encontrar e conhecer realmente a verdade, a igreja católica, ela perde muitos membros. É isso que eu estou te falando agora, é uma opinião minha. O que eu acredito e que eu penso? A igreja ela precisava resgatar o máximo possível de pessoas para não perder. E os caras precisavam criar uma estratégia. Vamos criar milagres. Vamos fazer milagres de imagem aparecendo aqui e ali. O povo não vai saber, ninguém vai saber da verdade. Ninguém vai saber. A gente cria o movimento. Então eu acredito que eles precisavam, porque perderam muita gente, então eles precisavam tentar resgatar de volta essas pessoas falando que era milagre de aparição de imagens. Sendo que, mesmo que se fosse verdade uma aparição de imagem, não seria de Deus, concorda? Seria o do diabo, porque Deus mesmo proibiu, Deus não tem esse negócio de imagem com ele. Então, se fosse uma verdade, se realmente apareceu, não tem nada a ver com Deus. Tem coisa errada aí, tá estranho. Tá meio ao contrário do negócio aí. Estão entendendo? Deus, a palavra, a Bíblia, não tem base bíblica para ter imagem. Não tem base bíblica. Eu já conversei com pessoas talvez inocentes na teologia, na Bíblia, num pouco de falta de conhecimento. Tem um versículo que fala que Jesus falou para a gente carregar a nossa cruz. E ela falou para mim que por isso que ela carregava a imagem na cruz, porque Jesus mandou. Mas a gente sabe que não tem nada a ver com a cruz ali. Né? Pegue sua cruz e me siga. Pegue o seu fardo, seus problemas, suas dores, suas lutas, suas batalhas. Tudo que você tem ali, não desiste, mas me siga. Porque ele fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Né? E que ele que vai estar no comando e para a gente descansar e se deleitar nele. Isso é carregar a sua cruz. Então a Bíblia não tem base nenhuma para a gente ler um versículo aqui e falar que ele fala que aprova que as imagens é viável. Ela pode, e não é, na verdade. A coisa é tão mais em cima, não, a coisa é tão embaixo, que quando a gente vai olhar no texto, gente, Jesus não era evangélico. Jesus não era, Maria não era católica na época de Jesus e Maria. Jesus era judeu. Aí a igreja católica vai lá e pega Maria como mãe e o evangélico pega Jesus como se fosse, Jesus é nosso. Jesus é a nossa religião. Só que aí que tá, Jesus Cristo, vai ler para vocês entenderem, ele não é religião. Jesus Cristo ele é um judeu, sempre foi judeu. E Jesus Cristo, o Cristo, ou se você quiser dizer o cristianismo, não é uma religião, mas ele é um estilo de vida, não é nem religião.
E aí a igreja adotou isso, a igreja vem e pega Maria, pega a mãe dele que não era católica, e aí outra igreja pega Jesus como se fosse deles, porque ó, Jesus é nosso, mas Maria é de vocês. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a Bíblia condena. A Bíblia condena. Vai lá, gente, vai ler. Vários textos eu disse aqui. A Bíblia não dá base bíblica. Como a gente está vendo, ela é a janela, é representativa. Mesmo, mas Thiago, eu tenho uma imagem lá em casa só para representar. Eu tenho que te dizer, você está em pecado, porque Deus proibiu. Mesmo que seja para representar. Mesmo que seja uma representação. Não, é só uma janela, só para me lembrar, para me olhar. Não, Deus proibiu. Ah, mas eu vou continuar porque eu acredito no que o padre falou e não na Bíblia. Ah, então desculpa, então você não é cristão. O cristão, ele tem como base bíblica de fé base de fé da vida dele, a Bíblia Sagrada. Que a Bíblia Sagrada é a base das igrejas, até mesmo da Igreja Católica. Por isso que houve o protestantismo. Por isso que houve essa revolta lá atrás, a Revolução Protestante. Por quê? Porque a Bíblia, que era a base da Igreja Católica, a própria Igreja Católica não caminhava com ela, sabe, no caminho, na direção, o que estava escrito ali. Por quê? Porque eu acabei de explicar a questão das indulgências que era antigamente, depois a intenção era... Você tem noção, imagine quando você vai numa Aparecida do Norte, outros lugares que sejam basílicas, o tanto de imagem que é vendida, o tanto de retorno financeiro que existe. Ah, mas é só um elemento, eu já ouvi gente falar assim, é só um elemento de fé para que as pessoas venham ter algo para acreditar. Não, tá errado. Você está falando a Bíblia, eu li 2, 3 textos aqui, mas eu citei um monte para vocês. Deus condenou a adoração. Ah, mas é só para representar, eu não adoro. Deus proibiu, você não pode ter. E eu já falei, será que eu estou adorando? Já falei da questão da imagem velha que está lá guardada há anos e você não tem coragem. Às vezes compra outra, mas não joga lá fora. Por que será? Tá entendendo? Ou se houve uma prisão, uma escravidão. E como dizia Moisés, algo, uma entidade maligna, demônios estão ali por trás recebendo essa adoração, esse culto. Amém, gente? Não sei se deu para deixar bem claro. Nós não precisamos de imagem. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, o próprio Deus, se fez em carne, veio aqui, se entregou por nós e salvou o seu povo, e que nós possamos adorar Ele, orar, falar com Ele, ter intimidade com Ele através do quê? Da fé. Sem precisar ver alguma coisa, materializar algo para poder. Agora eu creio, eu estou vendo uma pintura, um gesso. Não, porque Ele já proibiu. É através da fé. Ele diz o quê? Bem-aventurado aquele que creu e não viu. Quando Tomé pede para pôr a mão nele e colocar a mão para ver se realmente ele era real. Ele fala sobre isso. É simples, está na Bíblia. Eu só quero abrir os olhos das pessoas, abrir a visão das pessoas. Como eu abri a minha. Por que, já que você abriu? Porque eu comecei a ler e perguntar por quê. Por que havia essa briga? Por que havia isso? Ah, eu vesti a camisa agora do católico e você é protestante. Vocês, não, eu sou... Não, comigo não tem essa. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber aonde eu estou colocando a minha fé. Eu tenho que saber aonde eu estou colocando a minha esperança. Eu tenho que saber onde está sendo base cristã para a minha vida espiritual. Que não só minha vida espiritual, mas ela vai incluir minha vida física, vai incluir minha vida mental, emocional. Eu preciso saber onde que está. Então eu comecei a perguntar por quê. E aí o porquê, eu fui indo na Bíblia e fui descobrir que tinha algo errado. Algo dali estava errado. E aí eu começo a entender a Revolução Protestante lá atrás com por que Lutero fez aquilo. Porque ele começou a ler a Bíblia e começou a falar, peraí, a Bíblia é a base dos caras, mas os caras estão correndo ao contrário, peraí, o que está acontecendo? Então, gente, eu termino aqui. Ah, eu só tenho para representar. Não, não pode, é proibido. Deus proibiu você fazer ou desenhar. Não pode ter, não importa como você tem, não pode, é proibido. Tá certo? É assim que está na Bíblia, é assim que a gente, se eu sou cristão, eu tenho que seguir. Não importa quem falar. Valeu? Tamo junto, te agradeço mais uma vez por ter ficado até aí. Desculpe qualquer coisa aí, eu tô aqui só para ensinar, transmitir, a gente fazer uma apologética da palavra e da fé. Valeu? Deixa o seu like, se inscreve no canal e me aguarde até o próximo vídeo.